senhores? Todos bem? Como é que estão? Tudo certo? Então, vamos começando. Tem mais... Acho que o João ainda por chegar. Enfim, se mais alguém chegar, depois a gente vai... Não quero demorar muito também para a gente ter tempo para conversar e bastante tempo depois para comunhão, enfim. E também a gente não lê muito tarde hoje, daí podemos ir cedo para casa. Antes da meia-noite, estamos tudo em casa já. Vamos ler a Bíblia, gente? Vamos ler a Bíblia, hein? Pega a Bíblia. Vamos fazer de conta que a gente é crente? Vamos se fingir de crente aí. Abre 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Acho que ia ser 2 Pedro 2. 3. 2 Pedro 3. 3,15. Saiba como responder quando te questionarem. Acharam aí? 1 Coríntios, vai lá no 11, capítulo 11. É um texto bem batido, é um texto que nós não vamos se prender muito nele, mas eu quero só que a gente tenha noção do que a gente tem que fazer. Versículo 1. Acharam? Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Vamos de novo. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Cara, em outras palavras, trocando em miúdos isso aqui, Paulo está dizendo o quê? Cara, eu imito Cristo. Mas vocês não têm como ver Jesus. Ele já foi para o céu, não tem como mais agora. Se tu quer ver ele, se tu faz muita questão de ver Jesus, então pega e passa o canivete no pescoço, é a única forma. Ainda assim pode ser que tu vai chegar no teu destino final, né? Só um abrasinho, assim, só... Basicamente o que Paulo está dizendo assim, cara, a gente não vê Jesus hoje, então vocês precisam imitar alguém que vocês estão vendo. Entendeu? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque Paulo viu Jesus. Ele é um apóstolo porque um dos requisitos era ter visto Jesus. Ele viu o Senhor, conversou com o Senhor mais de uma vez, várias vezes, tanto que depois que Paulo se converte na estrada para Damasco, ele diz que ele vai para a Arábia e ele fica lá um bom tempo, e aos Gálatas ele vai dizer que o tempo que ele ficou lá, que ele aprendeu o Evangelho, que ele aprendeu a base da fé, não foi que ninguém ensinou ele a não ser o Senhor. Ele diz assim, ninguém me ensinou, Jesus só me ensinou. Ou seja, o cara teve um bom aprendizado aí, né? Teve uma boa escola. O período que os outros ficaram 3 anos aprendendo com Jesus, Paulo ficou na Arábia aprendendo com Jesus. Então ele pode dizer, sejam meus imitadores como eu imito Jesus, como eu imito Cristo. O que eu quero que a gente veja hoje, basicamente para nós aqui, aplicando para nós. Vocês lembram o que foi pregado aqui domingo? Quem lembra? Ele desceu ao inferno, proclamou sua vitória, pegou os que era dele, levou junto, lembram? Mas eu quero que a gente dê ênfase numa passagem que é basicamente o quê? Jesus disse assim, ninguém toma minha vida. Eu voluntariamente a dou. Lembram? Lembram disso? Está lá em João. Jesus está dizendo assim, cara, a morte não pode chegar até mim, ela não pode nem encostar em mim, eu não tenho pecado, o salário do pecado é a morte, logo eu não tenho como morrer. Então é necessário que ele entregue a vida dele, é necessário que Jesus doe, oferte a vida dele, senão não teria como ninguém fazer nada para ele. Então Jesus morre, entrega a sua vida, vai ao madeiro, vai à cruz, dali ele desce ao mundo dos mortos, proclama a vitória dele, né? Lembram? Ele não foi para sofrer mais e não foi para dar uma oportunidade de salvação para quem foi condenado, não é isso. Ele foi só declarar a vitória dele para aqueles que já estavam lá, basicamente dizendo assim, o cara que vocês não acreditaram, o nome em que vocês não acreditaram, sou eu, o nome que está acima de todo nome.
Então, e Jesus, ao passo que ele entregou a vida dele, ele também dizia, eu posso reavê-la. Cara, eu dou a minha vida e assim, ó, seguinte, eu tomo a minha vida de volta a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu volto. A vida é minha. Eu estou entregando ela, mas eu não vou ficar lá. Lembram do Salmo? Não deixarás que a minha alma permaneça no Seol, ou veja a corrupção. Por quê? Porque não era possível que a morte contivesse Jesus. Jesus, ele pega a vida dele de novo, ele ressuscita, ele volta à vida, porque era impossível que ele se mantivesse morto, ou fosse mantido morto. Entendido? Mas, nisso tudo, o que a gente percebe? Vocês não percebem que desde o início, desde a eternidade passada, tem um plano nisso? Sim ou não? O plano de salvação, né? O plano de redenção. Além disso, quando Jesus está declarando o que vai acontecer, vocês não percebem que há um plano já estabelecido? Cara, eu vou dar minha vida, eu vou reavê-la, vai ser assim, assim. Ah, quando eu descer ao coração da terra, é o sinal de Jonas. Ele já sabe para onde ele vai, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe como vão ficar. Ele fala, quando fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Ou seja, Jesus sabia exatamente tudo o que aconteceria. Por quê? Porque estava de acordo com o plano. Estava de acordo com o plano. Então, dentre outras coisas, se Paulo diz para nós assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós temos que imitar Jesus nisso aqui também. Então eu quero que a gente pense um pouquinho hoje, e depois que vocês conversem sobre, cara, como é que vocês estão planejando a vida e a morte de vocês? Como que vocês estão lidando com a morte de vocês? Porque tu percebe que Jesus, antes de morrer, ele já deixou tudo pronto, né? Sim ou não? Ou Jesus deixou as coisas a bangu? Alguém acha que foi assim? As coisas foram acontecendo de acordo com o plano de Cristo. E ele definiu como seria, ele deixou tudo estabelecido. Antes de morrer, ele olha, por exemplo, para a mãe dele que está diante dele na cruz, chorando, coitada. E ele olha para João e diz, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Cara, até nisso ele se preocupou em não deixar a mãe dele desamparada, ela era uma viúva. As viúvas naquele período não tinham pensão. Ela dependia dos filhos para sustento. Jesus sustentava a mãe dele. Quando ele fala isso, ele está dizendo, cara, assume ela, por favor. Toma conta dela, sustenta ela, porque senão ela vai ficar desamparada. Jesus cuida de tudo. Pum, 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 tudo certinho, ponto a ponto. Ele está cuidando de tudo. E nós precisamos imitar Jesus também nisso. Nós precisamos imitar. Cara, e a minha pergunta para vocês é, cara, vocês já pararam em algum momento da vida para pensar como vai ser o último dia de vocês? Alguém que já pensou, cara, o meu último suspiro tem... Quando eu der o meu último suspiro, essas coisas têm que estar... Isso aqui tem que estar ajeitado. Ou não. Ou a gente só vai vivendo assim. Só vive. Vamos viver, um dia de cada vez. Sabe? Tipo o filósofo que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem como, né? Então, por exemplo, a minha pergunta para vocês é, como que vai ser o último dia de vida de vocês? Porque vocês já pararam para pensar no funeral de vocês? Ou vocês já têm um plano para isso? Vocês pagam uma funerária? Pagam um plano funerário? Como é que é? Ou vocês estão deixando acontecer e eu estou dizendo comigo incluído, é nós. Cara, a gente não pode deixar para os outros resolver isso. Sério, a gente não pode deixar para quando chegar o nosso último dia de vida, a gente morrer daqui e deixar pepino para os outros estar resolvendo que a gente não resolveu. Tu pensa, a gente vive dando trabalho para os outros. Cara, vamos jogar limpo? A tua casa é a tua mulher te aturando o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Tu vai deixar ela também, no teu último dia de vida, ter que estar resolvendo o pepino teu? Eu falei aqui um tempo atrás, não lembro se foi reunião de homens ou no culto. Cara, eu sou indesculpável. Eu sou indesculpável com relação à honra, à masculinidade. Meu pai foi o homem mais honrado que eu conheci, marido de uma só mulher, pastor, cuidava dos outros.
resolvia, dava problema, cara, ele não tinha, ele resolvia. E meu sogro, cara, um homem extremamente honrado também, marido de uma só mulher, dedicado, trabalhador. O que aconteceu? Os dois, quando morreram, cara, a preocupação da mulher foi, vão ter que ativar lá só o plano, entendeu? Meu sogro deixou tudo pago. Ele fez um plano funerário, ele deixou caixão pago, ele deixou... Cara, agora não é mais sepultura, né? Esses gaveta, esses negócios, é um cemitério que parece umas praças, né? Uns gramadão, uns troços bonitos, assim. É. Ele deixou tudo pago, cara. O meu pai não deixou pago isso, mas ele deixou a grana. E uma boa grana reservada para isso. Entende? Cara, o que é isso? O cara se preocupando em não deixar problema para os outros depois. Cara, a morte do homem por si só deveria ser um grande problema para casa. Nesse período mesmo aqui, eu falei, Jesus dá a responsabilidade de Maria para João, por quê? Porque ele sustenta a mãe dele. Quando o homem morria, o sustento da casa, assim, provavelmente já caía tudo. Se a mulher não tivesse filhos, então, cara, era fome, miséria. Por que para nós não pode ser Porque hoje é muito mais fácil, né? Cara, vamos combinar, hoje é muito mais fácil. Cara, eu tava pensando hoje à tarde nisso. Eu ainda não tenho isso aqui. Mas eu não posso, cara, aceitar morrer e não deixar esquematizado, entendeu? E a gente não pode. Vocês percebem que Jesus, quando ele morre, ou antes de morrer, ele deixou tudo ajeitado? A morte de Cristo na cruz, além de outras coisas, além de todo o problema do pecado, além de todo o problema cosmológico, teológico, além de tudo isso, Jesus está resolvendo problemas práticos ali. Problemas práticos. Cara, por favor, tu pode cuidar da minha mãe? Para não deixá-la desamparada? Uma senhora viúva. Então, e aqui eu tô dando um exemplo, funeral, sabe? O caixão. A questão é que, cara, como é que vai ser o dia do velório de vocês? Porque não é possível que a gente viva nessa vida e nunca pare para pensar nisso. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? É muito, ainda mais hoje, que é uma correria, é tudo muito rápido, tudo muito ágil, é rede social, é telefone na mão, Cara, quando é que a gente para pensar nessas coisas? A gente não pode deixar para as nossas esposas pensar nisso. A gente não pode deixar para elas isso. Amém? Segundo lugar, cara, a minha pergunta para vocês é: qual legado vocês vão deixar? Qual legado? Em outras palavras, qual o grande propósito da vida de vocês? Vocês vivem pelo quê? Qual o legado da vida? Qual o legado que vocês querem deixar? Qual é o propósito de vida que vocês têm? Cara, a minha vida se resume a isso aqui. Eu vivo e eu vou morrer por isso aqui. Ou tu já parou para pensar o que vai estar escrito na tua lápide quando tu morrer? Qual o teu grande propósito de vida? Estão entendendo, gente? Porque a gente tem que ter algo. A gente não pode passar por essa vida, cara, assim, tudo a bangu, solto, aleatório. Essa vida é passageira. A Bíblia fala várias vezes, a vida é como um vapor, a vida é vaidade. Isso aqui não se resume a isso aqui. A gente tem que viver por algo mais. Ou melhor, a gente tem que viver não só por si, mas pensando nos outros. Qual o legado que vocês vão deixar? O que vocês vão deixar para os próximos? Cara, vocês percebem que Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo fala para Timóteo: o que tu ouviste de mim, aprendeste de mim, ensina a outros, para que esses ensinem a outros. Cara, só aqui dá 4 gerações. O cara está preocupado com o filho na fé dele, Timóteo, mas não só isso, ele diz: aquilo que tu aprendeu de mim, tu ensina a outros.
capazes de ensinar a outros. 4 gerações aqui, só nisso aqui. O cara está preocupado com o legado que ele vai deixar. Vocês estão entendendo? Qual que é o de vocês? Qual o propósito da vida de vocês? Vocês vivem pelo quê? Ah, eu quero só deixar uma boa casa e um bom carro para minha esposa. Ah, eu quero deixar meus filhos encaminhados na faculdade. Cara, eu quero ter filhos crentes. É isso que eu quero. Eu quero, sabe? Qual que é? Qual que é? O que vai estar escrito na lápide de vocês? O meu pai dizia, né, que quando ele morresse, ele ia mandar escrever na lápide: morri de AIDS. Aí ninguém ia querer casar com a viúva, né? Ele, não. Agora o Daniel entendeu. Morri de AIDS. Ah, ninguém quer chegar perto dele. Ah, vou, né? Ah, mas depois eu morri. Aí já foi. Cara, o que vai estar escrito na nossa? Por que a gente vive? Pelo que a gente vive? Tá entendendo? Os guris aqui, ó, João, Vitor, pelo que, cara, em alguma vez vocês já pararam para pensar qual o propósito da vida de vocês? Porque, cara, não dá para parar para pensar nisso quando eu fizer meus 21 anos eu vou pensar nisso. Não, cara. A gente tá lendo, né? Eu tô bem atrasado, tá uma desgraça aquela leitura, mas eu tô lendo com os guris o Heróis da Fé. Cara, a gente vai ver, tu vai ver a história ali isso que eu postei hoje ali, como é que é? O John Wesley. Cara, desde criança, o cara já era dedicado. De criança. Ele foi salvo de um incêndio quando era criança, pequenininha. Ali os pais dele já perceberam que Deus tinha um propósito na vida dele, começaram a incentivar mais, a investir mais, entendeu? Desde criança o cara tinha horas de oração por dia, tinha momentos de oração dedicado por dia, prática de jejum. Cara, a gente não pode parar para pensar só depois lá na frente, sabe? Entendeu, gurizada? Você tem que pensar nisso já. Se vocês nunca pensaram, já estão atrasados. Já estão atrasados. Pelo que vocês querem viver? Qual o grande valor da vida de vocês? Em terceiro lugar, cara, como é que vai ficar a esposa de vocês? Como vai ficar a esposa no dia que vocês partirem? O dia que vocês partirem daqui, queira Deus que vocês partam daqui para junto do Senhor. Como que vai ficar as mulheres? Pensa comigo, para tua mulher vai ser um peso, vai ser um fardo, vai ser uma tristeza ou vai ser um alívio? Não, porque tem mulher que quando o cara morre é um alívio, né? Mas, finalmente. Porque o cara é uma desgraça. Ou vocês vão partir daqui e a esposa vai ficar lamentando, vai ser o pior dia da vida delas. Vocês já pararam para pensar nisso ou nunca? Como que a esposa vai ficar? Como que a esposa de vocês vai ficar quando vocês morrerem? Como vai ficar a casa de vocês? Aquele plano que eu falei no início sobre a questão do funeral, que foi um exemplo só, mas como vai ficar a casa, cara? Porque as nossas esposas, elas estão cuidando, ou pelo menos a maioria, algumas irmãs ainda ralam mais e trabalham fora. Mas que não precisasse, as outras que trabalham em casa, que é um trabalho igual e muito mais do que o nosso. Cara, elas dependem de nós. Daí tu morre, tu não tem uma aposentadoria, tu não tem, sabe, não tem um plano de nada para ela, vai ficar a mulher desamparada. E aí? Como que vai ser quando tu morrer? Digamos que Deus te recolhe amanhã. Tua esposa, ela tem sustento garantido? Tem um valorzinho garantido ali, um valor reservado? Porque os primeiros dias vão envolver gasto, ela tem que resolver, é isso, é aquilo. E depois na continuação, no decorrer da vida, ela vai ter um sustento, uma pensão que seja, que é uma desgraça. A pensão no Brasil hoje é uma desgraça.
Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Ou só, cara, eu não quero pensar nisso agora. E aí? É uma coisa que a gente tem que ir pensando, cara. Se a gente quer ser imitador de Cristo, e Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Cara, a gente tem que ver alguns irmãos, pessoas maduras, que nessas áreas já fizeram bem e imitar eles. Esse primeiro caso que eu dei de exemplo, meu pai e meu sogro. Cara, eu tenho que imitar eles, eu vi acontecendo, sabe? E entre nós, tá? Algum irmão aí que é melhor financeiramente, cara, eu trabalho assim, eu sempre deixo uma reserva tal, eu estou investindo em tal coisa, plano de capitalização, seja o que for, para minha esposa ficar bem se algum dia acontecer alguma coisa comigo. Um seguro de vida. Ou a gente não faz isso. Cara, começa por mim, é uma coisa que eu tenho que começar a planejar nisso. Passei dos 40. Se eu chegar nos 80, eu já vivi mais da metade da minha vida. Se eu chegar nos 80, ou seja, metade da vida foi zorra total até agora. É isso? Estão entendendo, gente? Porque, cara, a gente não pode pegar uma filha de Deus, prometer para ela ser fiel na pobreza, na riqueza, na vida, na saúde ou na doença, até que a morte separe. Tá, a morte separou, e agora ela fica mal. E agora ela fica, uma mão na frente e outra atrás. Não tem o que fazer. Não tem para onde ir. Não tem como se sustentar. Não tem uma profissão, porque ela dependeu a vida toda de ti. E aí? Com filhos para sustentar, casa para manter. Estão entendendo, gente? Ou vocês acham que eu estou exagerando? Cara, é uma coisa que a gente tem que... Nós temos que... Se vocês nunca pararam para pensar, tem que começar a pensar. Já pensei. Tá, já avançou? Tem um plano para isso? Não tem. Tem que ter um plano? Eu tenho um plano. Tá, pôs em prática? Ou já iniciou, pelo menos? Não comecei. Então tem que começar. É assim, cara. Eu tô trazendo a vocês hoje isso. Eu tô despertando isso aqui. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Pronto. Esse é o pontapé inicial. Entendeu, gente? Amém? Amém? Em quarto lugar, e os filhos? E os filhos? Como é que vai ficar os filhos quando vocês morrerem? Como é que vai ficar os filhos? Que exemplo os filhos têm até agora? De pai. Ou melhor, ou vamos além. Quando tu morrer, os teus filhos continuarão sendo crentes? Ou eles só vêm na igreja contigo porque tu é o pai, afinal de contas, eles têm que te obedecer, tu tá aprendendo sobre masculinidade, liderança da casa, tu força os filhos, eles têm que vir contigo, não tem escolha, e tá certo, tem que ser assim mesmo. Mas quando tu morrer, teus filhos vão se sentir livres daí? Finalmente. Finalmente. Agora eu posso fazer o que eu quero, agora não tem mais... meu pai não tá mais aqui, finalmente. Para me forçar, para eu seguir Jesus. Jesus. Estão entendendo? Como é que é? Cara, essa semana, hoje é quarta. Se eu não me engano, foi segunda-feira. Segunda-feira. Deu uma treta lá em casa, as meninas, entre elas ali, e a gente chamou elas, a Su e eu, cara, e descascamos. Minha filha, por que tu tá agindo desse jeito? Tu fez isso aqui porque nós não tava junto aqui. Quer dizer que se o papai e a mamãe não estiver perto, então tu vai... A tua vontade, o desejo do teu coração é fazer isso aqui. Ou seja, quando tu for grande, tiver tua maioridade, tu for independente, tu for sei lá o quê, o papai morrer, a mamãe morrer, aí tu vai te afastar do Senhor? Sabe? A gente vai conversando, a gente vai questionando. Cara, o bom é que as minhas filhas são crentes. Eu acredito piamente que elas são crentes. Conforme a gente foi falando, assim, cara, as lágrimas, assim... Não é aquela lágrima fingida, a lágrima escorrendo, assim, ó. Sabe? A lágrima de arrependimento surgindo. Um dos frutos de arrependimento. E ela disse, não, papai, eu não quero me afastar de Jesus. Mas é uma coisa que eu preciso alertar elas, cara.
Porque eu não posso esperar morrer para daí talvez saber se a minha filha vai ou não continuar sendo fiel a Jesus. Eu tenho que conversar com ela sobre isso, eu tenho que ir chamando ela ao arrependimento, eu tenho que ir trazendo ela para perto. Estão entendendo? Eu tenho que fazer o possível e o impossível para que a minha filha continue com Cristo. Que merda de vida se eu morrer e no primeiro dia depois da minha morte a minha filha se afastar do Senhor. Que inferno! Ou a minha casa, minha esposa, finalmente, agora vou viver a vida. Como é que é a questão dos teus filhos, cara? Vocês mostram para eles que vir à igreja, ir ao culto, ir no GC é uma coisa boa, comunhão, uma coisa boa. Minha filha, que bênção, tá chegando o dia do culto. Meu filho, vamos no culto, que alegria. É sexta-feira, amanhã já é sábado, depois já é domingo, melhor dia da semana. Mostrar que é uma coisa boa. O culto familiar. Gente, vamos fazer o culto. Eu não vejo a hora, vamos sentar e fazer o culto logo. Deixa pra terminar depois e ver o que tá fazendo. Tua esposa vai dobrar umas roupas, a criança tem tema de casa pra fazer, sei lá. Gente, vamos fazer logo o culto, sabe? A criança vê que tu quer fazer, que tu quer ter a Bíblia na mão. Não porque é uma rotina, mas nós temos que fazer o culto para prestar contas. Não, cara. A criança tem que ver que o pai tem prazer nisso aqui, para ela poder querer isso aqui. Que merda de vida se a gente morrer e amanhã os nossos filhos se desviar. A minha pergunta é, os filhos de vocês continuarão crentes assim que vocês morrer? Em último lugar, e a igreja, cara? E a igreja? Como é que vai ficar a igreja o dia que um de nós morrer? A igreja vai sentir? Será que a igreja vai sentir a nossa falta? Será que a igreja vai se reunir e dizer, cara, que falta que faz o João? Que falta do Kennedy, cara? Será que os irmãos vão se reunir e dizer, cara, tu lembra? Aquela palavra, aquela vez do Diogo, aquilo lá veio como um conforto no meu coração, assim, cara, que nunca mais alguém me disse alguma coisa assim. Será que os irmãos, presta atenção, tá entre aspas, tá? Será que os irmãos serão prejudicados com a nossa falta, com a nossa ausência? Ou a igreja simplesmente continuará e não vai sentir falta nenhuma? Nenhuma. Ou a igreja simplesmente vai continuar. Tu morre hoje, amanhã já tem culto aqui, normal, ninguém... nem sabia que tinha morrido, certo? E aí? Qual é o teu plano? Como é que tu te vê quando a igreja estiver sem tu aqui? Melhor, como tu te vê, não. Como tu vê a igreja sem tu aqui. Porque que vida desgraçada. Se um de nós morrer e a igreja não sentir... Cara, não muda nada. Não mudou. Entendeu? Imagina. Nós estamos numa plantação, igreja pequenininha. É óbvio, o impacto é muito maior. Mas, cara, vamos imaginar que a igreja cresceu. Que a igreja está grande. Cara, a gente tem que ter pessoas próximas, comunhão, liderar outros, assumir responsabilidade por outros. Os outros, alguém tem que sentir a nossa falta. Alguém tem que sentir a nossa falta. A minha pergunta é, cara, a igreja sentirá a falta de vocês se vocês partirem daqui? A igreja será prejudicada pela ausência de vocês? Entenderam? Por quê? Porque foi o que Jesus fez, cara. Jesus sabia que a morte dele estava chegando. Ele começou a preparar as coisas. Ele preparou. Jesus não deixou nada por resolver. Jesus não deixou nada por resolver. Inclusive, o maior dos problemas, o pecado. Ele resolveu. Ele veio para cá com esse propósito. Ele foi até o fim com esse propósito. Ele cumpriu esse propósito.
Jesus veio a esse mundo para resolver um problema que a gente criou. Ele veio, ele vive com esse propósito. Porque desde o início ele não pecou, então o propósito vem desde o início. Ele morre sem ter pecado. Mesmo assim, na morte dele, ele está na cruz e está resolvendo algumas questões ali. Ó, cara, toma conta dela. Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Ele está resolvendo ali. A gente tem que imitar ele. A gente não tem que imitar Jesus somente naquilo que nos agrada. Somente naquilo que é mais visível. Naquilo que chama atenção. Cara, a gente tem que imitar Jesus em tudo. Precisamos imitar Jesus em tudo. Amém? Amém mesmo? Amém? Então vamos tirar uns minutinhos de conversa? Eu quero que vocês conversem sobre isso. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Cara, eu preciso resolver isso aqui. Cara, essa área na minha vida eu nunca parei para resolver. Me ajuda, cara. Como é que eu posso fazer isso aqui? Conversem. Oi? Funeral. Quer anotar? Funeral, legado, esposa, filhos, igreja. Abram o peito, cara. Diz, cara, eu nunca pensei nisso. Abra o peito também se tu acha, cara, eu acho que não é necessário isso aqui, acho que é palhaçada. Fala. Fala, joga limpo. Entendeu? Joga limpo, cara. Cara, eu nem quero pensar nisso agora. Joga limpo. Tá bom, gente?